Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal aqui do YouTube. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Douglas Costa e esse canal eu criei para falar sobre desenvolvimento humano, sobre autoconhecimento e inteligência emocional. E hoje eu quero trazer uma correlação entre esses três fatores para que você possa enxergar, talvez, a inteligência emocional, o desenvolvimento humano e principalmente o autoconhecimento de uma maneira que talvez você nunca tenha ouvido, nem tenha visto em algum lugar. Então, esse vídeo é um vídeo muito importante, por isso que eu já peço que você deixe sua curtida, para que você se inscreva no canal, para que a gente possa ganhar relevância e atingir muito mais pessoas que precisam saber qual é a relação e o que de fato é esse autoconhecimento, esse desenvolvimento humano e a inteligência emocional para lidar com as situações, tá? Então, antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Douglas Costa. Já fui estudante de filosofia, desisti da filosofia porque a filosofia se apartava de Deus, se apartava de Jesus Cristo. A filosofia em si, ela não acredita em Jesus Cristo. Então, eu acabei que concluindo a faculdade de filosofia, mas eu não peguei o meu certificado, meu diploma, porque eu vi que se eu fosse um filósofo, de fato, eu não estaria seguindo a Jesus Cristo, tá bom? E, e também já fiz vários cursos de desenvolvimento humano, de inteligência emocional e de autoconhecimento durante a minha trajetória de vida. Cursos esses na onde que eu me desenvolvi e também na onde que eu aprendi a como ajudar outras pessoas a se desenvolverem. Só que esses cursos, eles não tiveram a capacidade de enxergar o que eu enxerguei e vou compartilhar com você nesse vídeo. Eles não tiveram a capacidade de desenvolver a metodologia que eu estou desenvolvendo com o passar do tempo. Então, isso que você está vendo aqui hoje, esse vídeo, apesar de já ser algo formatado, é ainda assim um projeto científico que eu vou colocar isso à prova para provar para outras pessoas e provar para o mundo que sim, que o autoconhecimento ele é muito importante na vida de todas as pessoas e também o desenvolvimento humano, porque se nós não tivermos essas duas ciências juntas, automaticamente nós não conseguimos desenvolver a inteligência emocional, tá? Então vamos começar falando um pouco sobre o autoconhecimento e a visão que eu tenho sobre autoconhecimento. Para isso, eu vou ter que fazer uma ilustração, eu vou ter que mostrar para você de uma maneira ilustrada a forma que eu penso e também a forma que eu imagino que seja o autoconhecimento, para você se autoconhecer. Porque talvez hoje eu pergunto para você quem você é e o que você quer, e talvez você vai buscar na tua memória, de repente, algumas coisas que você acredita que você é e acredita que você quer. Mas na realidade, tudo isso é apenas um programa que foi colocado na tua cabeça, é apenas um programa que está rodando na tua cabeça devido à programação que você passou por ela. E automaticamente nós temos que falar também sobre a programação neurolinguística, né, que é a PNL, que você vai entender no transcorrer desse vídeo. Então vamos começar falando sobre o autoconhecimento. Quem você é e o que você quer. A maioria dos cursos que eu já fiz, eles falam que o autoconhecimento é quem você é e o que você quer. Só que isso fica muito vago para que de repente as pessoas possam começar a trilhar um caminho. Porque quando eu pergunto quem você é e o que você quer, você vai responder com base nas tuas experiências, você vai responder com base no que você tem de experiência, tá? No que você tem de experiência de vida e automaticamente você vai falar quem você é e o que você quer. Para muitas pessoas que perguntam quem você é, a pessoa responde, eu sou Douglas. Ou ela falando o nome dela, ou ela responde, quem você é? Eu sou o professor. Ou ela coloca com a profissão dela, mas na realidade ela não consegue aprofundar de fato quem ela é. Então, como eu falei para vocês, que eu vou fazer de uma maneira ilustrativa, o autoconhecimento é como você imaginasse que você é uma prateleira.
uma prateleira cheia de vasos, ou cheia de xícaras, ou cheia de garrafas. Só faça essa imaginação. Imagina uma prateleira cheia de vasos, cheia de xícaras ou cheia de garrafas, tá? E aí, o que acontece? Quando você nasce com toda essa prateleira cheia de garrafas que precisam ser preenchidas. Elas precisam ser preenchidas para completar o seu todo, certo? E essas garrafas, elas já vêm com rótulos do que precisa ser preenchida para cada coisa, certo? Então vamos imaginar que nós temos uma linha que tem a garrafa numa prateleira, são várias prateleiras, uma prateleira, né, com várias, como que eu posso dizer? É uma prateleira com várias camadas, né? E na primeira camada nós temos o relacionamento com o pai e com a mãe, certo? Na primeira camada, vamos colocar que nós temos o aleitamento materno. Então, tem o aleitamento materno, porque no aleitamento materno, a criança recebe o primeiro alimento, a criança recebe o primeiro carinho, o primeiro gesto de amor e de aconchego, a primeira carícia no rosto, até mesmo feito pelo peito da mãe. Então, no primeiro gesto, que é o amamentar, a criança já recebe ali várias informações que ela vai colocar dentro desse rótulo, dentro dessa garrafa, dentro dessa xícara, dentro desse vaso, tá? E aí pode ser que ali tem muitas crianças, bebês recém-nascidos, que não recebem o aleitamento materno. E ali aquela criança, a partir daquele momento, ela já vai ficar com um vaso vazio, ela já vai ficar com uma garrafa vazia. E como a gente sabe, nós não deixamos um espaço vago. Não existe espaço vago. Existe só no vácuo, no universo. Não, acho que não existe ar. Agora aqui, no nosso ambiente, tudo é preenchido. Então, quando você deixa aquele espaço vago, ele vai ser preenchido por algo. Algo vai preencher aquele recipiente que ficou vazio. Então, o que você precisa entender é que por muitas vezes essa criança ela vai tendo aprendizados, né, onde que aqueles vasos eles não vão sendo preenchidos ou vão sendo preenchidos, porém ficam incompletos. Eles ficam incompletos. Digamos que vamos pegar um amor paterno. Digamos que nós temos um pai ausente, ou de repente a mãe se separou do pai na infância e o pai não assumiu a criança, ou o pai é um pai que só paga pensão e fica ausente. O que vai acontecer com aquela criança? Os vasos que são referentes ao pai, eles vão ficar vazios. Eles vão ficar vazios e vão ter que ser preenchidos por algo. E o que é esse algo que é preenchido? Ele é preenchido talvez por uma raiva, ou por uma não aceitação, ou até mesmo uma revolta contra Deus, porque o pai se afastou, ou de repente tenha morrido, se essa revolta for contra Deus. Então essa criança em si, ela vai criando dentro dela um cenário, aqueles potes vão dando a noção do eu completo. Mas só que aquele eu, ele não é completo. Ele está completo de coisas erradas. Eu criei uma frase que fala que nós somos, o ser humano, o homem é um homem completo de coisas incompletas. Por quê? Porque ele cresceu, ele precisou desenvolver, ele precisou se tornar homem, mas só que as experiências que ele teve na vida acabou que deixando ele incompleto. Só que dentro da cabeça dele, ele está completo. Vou explicar para vocês o que aconteceu na semana passada. Foi semana do folclore e justamente na sexta-feira teve uma apresentação na escola, uma apresentação do Davi Luiz. E ele pediu para eu ir para poder assistir a apresentação dele. E eu pensei comigo assim, poxa, eu não vou na apresentação do Davi Luiz não. Por quê? Porque meu pai nunca foi nas minhas apresentações e nem por isso eu morri. Aí eu falei assim, não, eu não vou porque eu tenho, justamente porque eu também tinha compromissos a cumprir, né? E eu não podia descumprir. Aí eu pensei comigo assim,
será que realmente eu não morri, tudo bem, pela ausência do meu pai, mas será que se eu fosse nessa apresentação, eu não deveria, de repente, preencher um vazio, esses potes? E talvez meu pai não foi nenhuma das minhas apresentações, não seria um vaso que talvez o meu pai teria deixado incompleto? É lógico, evidente que na época, meu pai nunca poderia ir nessas apresentações porque ele trabalhava distante, dirigindo caminhão, então ele ia para outras cidades, ia para longe, ele não conseguiria participar dessas apresentações. Mas aí eu fico me perguntando, eu sempre tive, na minha infância, uma introspecção, eu sempre fui introvertido, apesar de lidar bem com as câmeras, com o público, sou palestrante, já dei muitos e muitos cursos e palestras e treinamentos também, mas ainda assim eu precisei me desenvolver, eu precisei trabalhar isso dentro de mim para poder perder essa timidez. Aí eu pergunto, será que o meu pai estando presente nas minhas apresentações, isso não traria uma facilidade na minha comunicação? Talvez eu não teria que ter gasto tanto tempo trabalhando no meu desenvolvimento da fala, no meu desenvolvimento, para perder essa timidez? Então aí eu fui. Eu fui conseguir ver no Davi Luiz realmente que a importância que aquilo tinha para ele. No sorriso que ele teve, no sorriso que ele deu para mim, eu vi a importância que realmente a minha presença estava tendo naquele exato momento. Então aí o que acontece? Eu fui nessa apresentação e automaticamente eu vi que eu toquei a alma dele. Eu vi que um vaso ali, uma garrafa foi preenchida e foi colocado no seu devido lugar. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é nós olharmos de uma maneira crítica ou até mesmo de uma maneira analítica aqueles vasos, quais são completos ou quais estão incompletos. Quais estão completos com a coisa certa no lugar. Então, é necessário, quando a gente faz esse autoconhecimento, fazer essa avaliação e começar a fazer um inventário, porque tem muitas coisas dentro do recipiente errado, como eu falo por mim mesmo, que é a ausência do meu pai na, nas festas de comemoração da escola e tudo mais. Aquilo ali eu enchi por uma coisa que talvez eu não preenchi, não precisava. Eu preenchi aquilo ali como uma não necessidade daquilo realmente. E aí o que acontecia? Eu ia transferir esse mesmo líquido, vamos dizer assim, esse mesmo conteúdo que estava dentro do meu vaso, da, da minha caneca, não, da minha garrafa, eu ia transferir isso para a caneca do meu filho, estando ausente. Meu pai não foi, eu não preciso ir, logo eu ia transferir isso. E tudo isso a gente coloca não somente essa emoção paterna, mas também emoções paternas, aprendizados que a gente teve na escola. Então são todos aprendizados que nós vamos colocando em recipientes. Isso acaba nos deixando, nos tornando vasos incompletos, com vasos completos com coisas incompletas. Então, o ser humano, ele é incompleto em certas coisas. Por quê? Porque justamente ele não teve essa experiência. Então, nós acabamos que, seguindo adiante, né, no próximo passo, nós acabamos que criando filhos incompletos pela nossa incompletude. Então, não existe ser humano perfeito, porque o perfeito, que é o vazio, é sempre criado por alguém imperfeito. Vou tomar uma água aqui. Então, o ser humano é sempre criado por alguém imperfeito. Então, dentro disso, nós fechamos esse primeiro ciclo, que é sobre o autoconhecimento. É saber quem você é e o que você quer. Mas, Douglas, como que eu posso olhar para dentro dos meus vasos, para dentro das minhas garrafas, para ver o que eu tenho e o que eu não tenho? Tudo isso é um processo que você tem que analisar e, nesse caso, a programação neurolinguística te ajuda a avaliar
todos esses vasos desde a sua infância, ou até mesmo antes da sua infância, quando você está na barriga da sua mãe, tá? Então, quando você está dentro da barriga da sua mãe, você já consegue sentir amor, você já consegue sentir insegurança, se talvez você estava num cenário que a sua mãe corria risco, ou talvez você estava numa gravidez indesejada. Então, você tem que buscar o motivo, de repente, desse vaso vazio, que são parte da sua história. Então, tudo isso é um processo de transformação que você consegue identificar quem você é, primeiramente, tá? E o que você quer, em segundo plano, através de sessões, através de contato, na onde que através de ferramentas da programação neurolinguística você consegue desvendar quem você é e o que você quer, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Então, se você chegou até aqui, mais uma vez, se você peço encarecidamente, se você ainda não se inscreveu, para que você se inscreva no nosso canal aqui, compartilhe esse vídeo se você já achou interessante até aqui, porque nós vamos agora para a segunda parte. Se nós vamos falar sobre o desenvolvimento humano, tá? Então, a criança, ela vai crescendo e com o passar desse crescimento, ela vai se desenvolvendo, ela vai enchendo os seus vasos, enchendo as suas garrafas. Nesse encher, pode ser que ela vai se completando com coisas que não são necessárias, que não estão rotuladas naquelas garrafas. Pode ser que ela acaba se completando com coisas que não são necessárias para ela, mas só que ela não teve aquela experiência e ela acaba se completando com outro. É por isso que uma criança de 6, 7 anos, ela começa a fazer perguntas infinitas. Por quê? Porque ela precisa de informações para poder preencher o máximo daquele vazio. E por mais que a primeira pessoa que ela pergunta são para os pais. Pai, por que isso? Por que aquilo? Mãe, por que isso? Por que aquilo? E ela vai se completando. E às vezes os próprios pais não têm paciência de explicar, porque os pais deles também não tiveram essa paciência de explicar o que é isso e por que isso acontece. E isso vai criando uma repetição de vasos incompletos, mais incompletos ainda. Aí a pessoa se torna adulta e depois de adulto, ela já tem aquela prateleira toda formada, aquela prateleira toda completa. E ela acredita que o eu está completo. Só que na realidade o eu não está completo. O eu está totalmente incompleto de coisas incompletas. Totalmente completo com vasos incompletos. Ou com vasos incorretos, com líquido incorreto lá dentro. Aí o que acontece? Ela começa a se relacionar com outras pessoas. E nessa relação, quando você se aproxima e a pessoa fala assim, ó, você tem que estar aberto para a relação. O processo de transformação através do autoconhecimento é um processo onde que você tem que dar-se a abertura. Então o que acontece? Você tem que abrir as tampas dos seus recipientes e deixá-lo aberto. Por quê? Porque ali você vai, talvez, tirar o líquido que está dentro dessa garrafa e colocar um líquido novo, que vai dar um novo sentido na sua vida, ou você vai, nessa comunicação, ou você vai transmitir a ideia do que está ali dentro daquele recipiente e automaticamente, através desse processo, você vai mudar aquele líquido, você vai jogar fora e colocar um líquido novo. Isso nós estamos falando dentro de um processo de transformação do autoconhecimento para poder entender o que é o desenvolvimento humano. Então, o desenvolvimento humano nada mais é do que justamente isso. Você fazer um inventário na prateleira das coisas que estão ali naquela prateleira, dos líquidos, e cada um deles você vai fazer a troca, você vai fazer a substituição. Mas quando nós estamos nos comunicando com outras pessoas, igual eu estou comunicando com você aqui agora, se esse conteúdo está fazendo sentido, o que está acontecendo? Você está abrindo a tampa do conhecimento, jogando um pouco do conhecimento que você já tem fora
e colocando o que eu estou falando para você dentro desse vaso. Ou senão, o seu vaso está totalmente vazio e eu estou nesse exato momento preenchendo com um pouco do conhecimento que eu tenho. Isso é uma relação, é a troca, é estar aberto à troca. Só que por muitas vezes você chega numa conversa com as prateleiras fechadas. É isso e é isso. Ponto. É aquilo e é aquilo. Ponto. Você não dá abertura para poder saber o que está dentro de você, se realmente faz estar certo ou não. E para muitas coisas, de fato, você já formatou. Você já tem aquilo como conceito. Você não tem abertura para outras coisas, por quê? Porque você já viu, já ouviu. E você já, por A mais B, já constatou que aquilo que está dentro de você é o melhor. Tá tudo bem, está certo também. Só que ouvir a perspectiva da pessoa faz todo sentido para você entender o outro lado, para você entender o porquê que a outra pessoa não carrega o mesmo líquido ou a mesma substância no recipiente dela. Por que vocês são tão diferentes? Então aí é a hora de você realmente estar aberto para ouvir a pessoa sem julgamento e entender o processo que ela passou para encher o recipiente dela. Então, quando a gente entende isso, nós entendemos que isso é desenvolvimento humano, estar aberto para poder esvaziar-se e colocar um novo conhecimento. Um novo conhecimento que é muito importante para você é entender que nós estamos na era digital. E eu, particularmente, eu não nasci na era digital. Eu vi o nascimento da era digital. Eu acompanhei esse nascimento. Então, o que acontece? A minha visão sobre equipamentos eletroeletrônicos é totalmente diferente do que a visão da Anelisa, minha filha de 14 anos, e do Davi Luiz, meu filho de 7 anos. Porque quando o Davi nasceu, já existia a era digital. Nós já tínhamos aparelhos celulares que tiravam fotos. Nós já tínhamos redes sociais. Nós já tínhamos a inteligência artificial. Agora, quando a Delisa nasceu, ainda não tinha. Estava começando isso. Agora, quando eu nasci, praticamente nós estávamos começando a falar sobre computadores. Saindo do curso de datilografia, quem aí fez curso de datilografia? Já digita aí. Eu já fiz curso de datilografia. E aí depois, que era máquina de escrever. E aí depois veio a inserção do computador. Então o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque foi necessário incluir um recipiente nessa prateleira, que é a era digital. E se você não incluir esse recipiente na tua prateleira, o que vai acontecer? Você vai ficar desatualizado. Você vai ficar desatualizado, porque talvez você acredita que as redes sociais é simplesmente para você se distrair, você falar com seus amigos. Na realidade, não é essa a finalidade das redes sociais. Assim como o shopping não é para você passear, mas você sempre vai lá e passeia, as redes sociais também não é para você encontrar seus amigos e também para você assistir vídeos engraçados. Ali é para que empresas possam usar aquele ambiente para oferecer os produtos e serviços dela através de anúncios. Então, se você não sabe sobre anúncios nas redes sociais, você precisa conhecer. Por quê? Porque isso é um vaso incompleto que você tem na tua prateleira e você precisa completar. Douglas, eu não quero completar esse vaso, tudo bem. Então, você tem que entender que você, assim como lá na Revolução Industrial, que as máquinas começaram a fazer, as máquinas de tear começaram a fazer o tecido em larga escala, e você está usando roupas de melhores e também consumindo produtos melhores, automaticamente você não estava sendo inserido, você só estava usando a tecnologia da era quando a gente fez a Revolução Industrial. E aqui nós estamos na Revolução Digital. Se você ficar de fora, você vai ser somente um consumidor. Se você ficar de fora, você vai ser somente
uma peça que vai ser manipulada pela era digital. Agora, se você aprender, você vai começar a entender um pouco mais. Eu tenho mentorias que ensinam a como você aprender o básico no digital. É o básico no digital para que você possa sobreviver. Pessoas que são autônomas, que têm o seu próprio negócio, podem estar fazendo o seu negócio acontecer no digital através dessa mentoria, tá? Então eu coloco um vaso para ocupar um espaço na era digital, que é mostrar para você esses passos, tá? Então isso é desenvolvimento humano, é você preencher os seus vasos, as suas garrafas com o líquido certo no recipiente, entendido? Então a gente já sabe que a gente nasce com vasos, independente disso, todos nós temos os mesmos vasos que precisam ser preenchidos e automaticamente nós precisamos desenvolver, tá? E aí a gente vem e fala na última parte, que é a inteligência emocional. Por que que muitas pessoas têm inteligência emocional e outras não? É porque os vasos precisam estar preenchidos com as coisas certas. Porque uma vez que os vasos estar no mínimo completos, é lógico e evidente que nós nunca teremos uma pessoa com todos os vasos certos, com todas as coisas completas. Só teve um até então, que foi Jesus Cristo. E a perfeição assim o levou à morte. Então o que nós precisamos? Nós precisamos fazer o desenvolvimento, saber quem nós somos, adquirir o autoconhecimento, para com isso trabalharmos a nossa inteligência emocional, para que a gente possa trabalhar o nosso desenvolvimento humano e automaticamente adquirir a inteligência emocional. Então não adianta você trabalhar a inteligência emocional, porque ela somente é o resultado de um autoconhecimento que não foi feito. Ela é resultado de um desenvolvimento humano que não foi trabalhado. Então a inteligência emocional é saber que você não é quem você pensa que você é. Porque na realidade foram as experiências que você teve na vida que deixaram uma incompletude, deixaram vasos incompletos ou preenchidos incorretamente. E você precisa esvaziar esses vasos e colocar novos vasos no lugar. Então, praticamente nós falamos, aqui a gente encerra, a proposta desse vídeo era 30 minutos, tá? Eu explicar para você. E eu espero que você tenha entendido. E eu quero que você, para finalizar, comente aqui se você já tinha ouvido ou visto de uma forma, dessa forma que eu apliquei para vocês, o que é o autoconhecimento, o desenvolvimento humano e a inteligência emocional. Porque tudo isso a gente consegue, é justamente isso que nós conseguimos trabalhar com a programação neurolinguística. Trabalhar o desenvolvimento humano através do autoconhecimento para que você tenha inteligência emocional, seja onde for. E isso vai refletir em todas as áreas da sua vida, para que você ganhe a plenitude. A plenitude é o quê? Não é a perfeição, mas sim que você consiga lidar com todos os seus problemas de uma maneira correta, sabendo que talvez coisas que aconteceram no passado te deixaram vazio, mas você está preenchendo ou substituindo ele com as coisas certas, tá bom? Então, agradeço se você chegou até aqui nesse momento. Mais uma vez eu peço, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curte, comente, compartilhe e principalmente entregue esse vídeo, manda esse vídeo para uma pessoa que precisa desenvolver-se o seu humano. Uma pessoa que precisa fazer aquele inventário, sabe aquela pessoa que chega fechada, que já tem uma ideia formada? Tudo aquilo são vasos que estão preenchidos com coisas incorretas. E essa pessoa ela precisa de ajuda, mesmo achando que não, mesmo achando que ela está completa. Por quê? Porque aquilo é só uma visão externa ou uma visão inadequada, porque ela precisa realmente trabalhar coisas internamente nela, só que ela não tem essa noção, ela não consegue ver isso, porque ela acredita que tudo já está no seu devido lugar, tudo já está preenchido.
e na realidade nós somos eternos seres humanos incompletos, mas que se acham completos. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.